Olá, meu nome é Estela Sagad Mendes, sou estudante e também medalhista de ouro da Olimpíada Brasileira de Astronomia e eu estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje temos aí uma profissional do mais alto gabarito que veio da cidade de Jundiaí para compartilhar as suas experiências. Então, um bate-papo muito agradável com essa muito top, Jaque Massagard. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Tá honrado mesmo, tá? Muito obrigada, uma honra. Perfeito. Ô, Jaque, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e a sua trajetória profissional. Legal. Olá, internautas. Bom, eu sou uma cidadã jundiaiense, sou interiorana mesmo, mas sempre vim buscar aqui minha jornada acadêmica, jornada profissional aqui na capital. Né? Eu costumo contar para o pessoal, para os meus alunos, para os grupos, né, em que nós ministramos treinamento, que eu fiz um percurso um pouco distinto do que os colegas de área costumam percorrer, né? Eu inicio a minha carreira, né, os meus estudos, minha trajetória acadêmica lá nas letras, sempre fui muito sonhadora, muito poética, então iniciei essa jornada fazendo minha graduação em letras aqui na Universidade de São Paulo, e lá eu percorri mesmo, eu entrei na Faculdade de Letras já visualizando assim meu futuro, vislumbrando, olha, eu quero ser professora universitária, pesquisadora na área de letras. Foi quando eu fiz todo o trajeto aí, né, da carreira acadêmica, o mestrado, o doutorado, mas no meio do percurso, aí eu já comecei a me encantar com discursos, observar, analisar a importância, a relevância dos discursos empresariais, e comecei a mergulhar fundo nisso, Kendi, a estudar os discursos corporativos, e comecei a receber convites empresariais, e comecei a receber convites para lecionar em universidades, principalmente pós-graduação. Sempre tem aquele semestre que estuda a comunicação corporativa, a retórica, e aí não teve como. Me apaixonei pela gestão, pela área de administração. Foi quando eu fui selar, né, essa nova paixão profissional e fui parar na área business, e fui buscar a formação nisso também. Inclusive, existe um elo, né, no meio dessa jornada, onde eu conheci o professor Kenji Sakamoto, e foi quando eu fiz a FCU, a Florida Christian University, e aí o meu PhD foi com ênfase em comunicação empresarial. E mais recentemente, outra paixão surgiu, que foi a psicanálise. Então, me formei também em psicanálise, mas me considero uma eterna estudante dessa área. Ô, Jaque, como é que saiu a ideia desse livro aqui, magnífico aqui? E o título também? Ah, legal. Esse livro é fruto assim, de reflexões de muitos anos na vida acadêmica, lecionando, trocando ideias, dialogando com os alunos a respeito, assim, diria que são pensamentos meio futuristas, né? Quais são as tendências do mundo futuro, tanto em termos de tecnologia, como em termos de sociedade, né? Onde nós vamos parar? Para onde caminha a humanidade? Agora esse título, né, chama a atenção da maioria das pessoas por ser em inglês. Brave New Case. A pessoa olha e fala, eita, é um livro em inglês, né? Mas, na verdade, porque esse trabalho, então, assim, ele começou das reflexões que eu levo para as minhas aulas na faculdade, no meio acadêmico, e aí eu acabei escrevendo sobre isso, né? Acabei levando isso para a minha tese de PhD para a Florida Christian, né, em Orlando, e aí eu fiz o caminho inverso. Fiz com que essa tese se tornasse, então, um livro para que eu devolvesse, então, para a sala de aula, né? Então, as reflexões nasceram na sala de aula, foram parar na tese, e da tese ela foi adaptada para o livro, para retornar para a sala de aula. Agora, sobre o Brave New Cave, traduzindo literalmente, Admirável Caverna Nova. Então, para os
leitores, para os apaixonados por literatura, distopia, vão perceber rapidamente. Né? Com certeza eu me baseei no Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e também no mito da caverna de Platão. Então eu faço esse trocadilho. Né? E por quê? Eu faço muitas perguntas nesse livro a respeito de futuro. É interessante que, embora ele tenha sido começado a escrever entre 2012 e 2013, mas eu não creio que ele seja ultrapassado. Quando a gente se lança a pensar sobre o futuro, a gente corre o risco de as ideias serem ultrapassadas muito rapidamente. Quando a gente pensa em tecnologia. No entanto, as perguntas que eu faço, eu imagino que elas são universais, Porque são para as pessoas. São para as pessoas. É exatamente isso. É o comportamento humano frente às tecnologias. Como a sociedade está reagindo. Então, por exemplo, por que eu chamo esse momento de uma admirável, né, admirável caverna nova? Então, seria pegar aquela caverna lá que Platão cita no mito dele, das pessoas que nasceram naquele lugar e ficaram presas àquele mesmo paradigma, a vida toda achando que aquilo fosse a verdade, nada mais do que aquilo. Então eu pergunto, será que a gente não está vivendo numa nova caverna? Essa caverna digital, cibernética. Só no celular? Só no celular, dentro das mídias sociais. Será que a gente não criou uma nova caverna de Platão? Com esse revestimento, a roupagem de hoje? Agora então, com o Facebook se tornando meta e trazendo a concepção do metaverso, eu volto para esse livro que foi escrito há 8, 9 anos atrás e falo, uau, são as mesmas ideias. Sim. Eu vejo no metaverso, né, literalmente, uma nova caverna. Eu não posso afirmar se é uma caverna maior ou menor do que a que a gente Aí depende de cada pessoa. Pois é. Porque todos nós temos a nossa fronteira depende de cada pessoa. E os limites que a gente possa ultrapassar também. Pois é. Então, ele dá reflexões, isso é muito importante. Traz reflexões. Então, tem perguntas abertas. Tem muita análise de cinema. Bom, bacana. Não, eu vi aqui que tem muitas ilustrações também. Tem quadrinhos, que é uma parte que eu gosto muito. Kendi é grande aficionado por quadrinhos. Perfeito. Parabéns, viu? Maravilha. Muito obrigada. E na sua vida, quando você divide aí com a parte acadêmica, e tem a família, né? E tem também aí todo o aprendizado, porque você mostrou que gosta muito de estudar, e a parte dos atendimentos. Os atendimentos. O primeiro atendimento que você fez, chocou um pouco alguma coisa, ou você achou preparado? Olha, Kendi, vou falar que o primeiro atendimento em psicanálise, na verdade, eu estava tão eufórica, porque eu sonhei com isso. Sabe, eu sinto, Kendi, que era uma coisa que estava sendo gerada dentro de mim há muitos anos. Eu diria que desde que eu sentei no banco da faculdade, lá atrás, quando eu comecei minha jornada com letras, antes de administração, antes de comunicação, antes de psicanálise, eu tive bons professores, tive professores psicanalistas que lançavam um olhar na poesia, um olhar psicanalítico. Eu já era apaixonada pela psicanálise lá, quando eu lia textos e eu entendia, esses textos, essa poesia é o derramar da alma humana. Então isso é o inconsciente do ser humano sendo traduzido em papel. Então eu já estava vidrada nessa coisa de Freud, de Jung e principalmente de Lacan, por eu ter vindo das letras, há 20 anos mais ou menos. Só nos últimos anos que eu fui buscar formação mesmo em psicanálise, me formar em psicanálise e passar pela psicanálise. Ela tem um tripé muito importante, que são os estudos, o psicanalista fazer análise ele mesmo e ser supervisionado, né? E a supervisão e a parte prática e as primeiras experiências foram fechar, esse ciclo foi se fechar assim, no início da pandemia, inclusive. E quando eu me lancei nos atendimentos, eu queria tanto que eu não consegui ficar nervosa. Mas eu senti uma euforia. Mas é legal que você tinha segurança.
Isso é importante. Sim. Você tinha paixão, a segurança e você tinha conhecimento. Aí tudo funciona. Exatamente. Mas você falou uma coisa muito importante, que é assim, por isso que é bom a gente ter pessoas inspiradoras. Então, professores bons que a gente tem durante a vida, que esses professores não podem ser nossos pais, nossos avós, podem ser professores de sala de aula e podem ser aqueles amigos que, mesmo que não tenha nenhuma parte acadêmica, a vida deu ensinamentos tão bons que eles conseguem passar para a gente. Exato, eu concordo, são os nossos mentores, né? Nossos grandes mestres, e com certeza eu creio que alunos, não importa o nível de alunos que nós estejamos mencionando, eles são um repertório de fragmentos de muitos mestres, né, que colecionamos ao longo da vida, sejam mentores acadêmicos, intelectuais, profissionais, espirituais, religiosos, e nós somos isso, né? Um montante disso, um repertório disso, eu creio nisso. Maravilha. Ô Jaque, e que você comenta um pouquinho aqui da pandemia, com a parte acadêmica, como foi difícil, né? O olhar mudou. O olhar mudou. Eu tenho isso assim como um filme assim, exato diante dos meus olhos, né? Foi assustador. O início da pandemia foi assustador. Profissionalmente, foi um mundo novo, foi um admirável mundo novo que se descortinou na frente dos nossos olhos, mas assim, os professores em particular tiveram um grande susto, porque de uma hora para outra, literalmente, de uma semana para outra, professores tiveram que aprender a lidar com plataformas que nunca tinham utilizado, a não ser que os que já tinham tido a experiência de usar um Google Meet, um Zoom ou alguma outra plataforma digital para fazer reuniões empresariais, algo do tipo, mas grande parte dos professores nunca tinha passado por esse processo, então foi de uma hora para outra. Então eu creio que a vida do professor na pandemia foi assistir um monte de tutorial na internet para aprender como é que eu entro na plataforma, eu agendo uma reunião, como é que eu conduzo, e que eu gravo, que eu compartilho esse link. Essa foi a angústia inicial. Mas, por outro lado, apesar desse embate mundial, da crise global, a pandemia também mostrou para professores e para a área de educação como um todo, seja a educação fundamental, a educação básica, ou seja a educação universitária, pós, mestrado, doutorado, não importa o nível. Nós aprendemos uma coisa, né, Kendi? Que não importa a crise que haja no globo, principalmente essa sanitária pela qual passamos, nós temos tecnologia para que a escola não pare. Na verdade, a escola não parou. Né? A escola mudou de meio, a mensagem continuou, o meio mudou. Então foi um grande aprendizado. Nós sabemos agora que se houverem outras surpresas dessa natureza, nós já temos como continuar. Nós não precisamos parar. Né? Mas não foi fácil, foi uma tarefa difícil. Mas eu creio que os professores estão todos muito habituados. Agora foram praticamente 2 anos de treinamento para qualquer desafio. E podemos lecionar adaptação forçada. Exato. E nos readaptamos, estamos aqui, né? Prontos para, seja ensino presencial, remoto ou híbrido. Estamos prontos para tudo. Legal. Poxa, só mais uma curiosidade. Desde pequena, você achou que você ia para a área de humanas? Por exemplo, a área de ciências exatas ou de saúde também não te cativava. Gostei da pergunta, porque eu creio que eu fui uma criança assim que transpareceu que iria para a área de humanas, que sempre fui muito sonhadora, poética, comunicativa, não tinha lá muita facilidade para as exatas, mas também demonstrava facilidade interpessoal, de relacionamentos interpessoais, né? Então acho que eu nem surpreendi tanto assim as pessoas do meu entorno. Eu acho que eu acabei me tornando aquilo que eu já indiciava antes, sabe? O que eu já anunciava com a minha personalidade. Bacana. Agora, é surpreendente a sua energia, viu? Você expande, assim, simpatia, conhecimento e também, com toda a humildade, né? Você consegue passar a informação e deixar o ambiente muito simpático. Parabéns. Kendi, obrigada. Eu acredito, Kendi, e é tão bom falar isso com você, que é de uma cultura
cultura oriental que preza por isso que eu sei. Né? A cultura oriental, assim, nós amamos muito lá em casa, minha família, tem uma família de karateca lá em casa, mas nós prezamos muito pelo aspecto espiritual. Nós não somos só na terra, o equilíbrio. Né? Então, em casa, o divino, sabe? Deus é o centro da nossa família. Né? Isso é muito importante. Nós cremos no sublime, no divino. E lá, na nossa casa, Deus rege. Né? Então, nós temos o hábito, né, de todas as noites nos reunimos nós 4 e orarmos, meditarmos na Bíblia. Nós gostamos muito da Bíblia e de literaturas afins. E desde que as nossas crianças, que hoje são adolescentes, eram de fato crianças, nós tínhamos o seguinte ritual, vamos chamar assim. No momento de dormir, nós deixávamos a casa em penumbra e nós fazíamos uma oração, meditávamos na Bíblia e gostávamos de contar uma historinha de qualquer outra natureza, geralmente infantil, porque a literatura sempre esteve presente na casa também. Então, Kendi, quando você fala energia, essa vibração, você pode ter certeza, isso não vem de mim. Eu apenas acho que é algo assim, seres humanos podem canalizar uma essência mais sublime do que eles mesmos. Isso falta na humanidade, isso é importante no meio corporativo, né? Eu creio que nós temos levado muito isso também nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, através da nossa consultoria, porque isso é um princípio que nós aplicamos na nossa casa. Perfeito. E do hobby? Fala um pouquinho. Hobby. O hobby, eu tenho que citar música. Eu sempre vou falar da minha casa, porque minha família é também um dos meus grandes pilares, é o meu grande pilar, né? Deus, família. E isso se impregna em todas as demais áreas da minha vida, né? Então, quando alguém me aborda e fala, nossa, eu ouço muito isso dos meus alunos da universidade, também tem um dia dedicado ao ensino médio também, que é aquela coisa das letras, eu nunca deixei esse elo ser perdido. E nas palestras que nós levamos para as empresas, isso fica muito forte. Esses pilares, família, essa espiritualidade e música. Então, nossa casa é uma casa que alimenta a arte. Então nós temos uma banda, eu e meu marido, o Rick, a banda se chama Tehillim Celtic Rock, né? É uma palavra muito comum. Tehillim é uma palavra que vem do hebraico, significa oração cantada, súplica da alma. E curiosamente o nome Tehillim, né, por ser do hebraico, ele é também, coincidentemente, o nome do livro de Salmos, no original da Bíblia em hebraico. Onde a gente encontra a poesia hebraica, os salmos. Então, o nome da nossa banda parece um pouco prepotente, mas na verdade assim não é. Nós sentimos que a nossa música, ela é como se fosse a nossa oração cantada, a nossa poesia cantada, entende? Então, música para nós é hobby, com certeza, e é um dos pilares, equilíbrio, é cultura. Que bom, tá certo. Bom, já que nós estamos nos cantos finais, eu quero que você volte outras vezes, porque realmente você é muito inspiradora, tá? Queria que você deixasse seus contatos. Vamos lá. Então vamos lá. Vocês podem me encontrar, assim, redes sociais hoje em dia, podemos ser encontrados, que bom. Temos o Instagram, você me encontra como Jaque Massagard Mendes. Nós temos um Instagram também empresarial que se chama Do In Workshop. Vocês vão poder verificar aí também. Temos o Instagram da banda, que é o Tehillim Celtic Rock. Também podemos ser encontrados nos mais ou menos os mesmos endereços no Facebook também. No Facebook estou como Jaque Massagard Mendes. Nossa banda também se encontra lá no Facebook. E também, através do próprio Instagram, a gente tem links de direcionamento para site, para os contatos através de WhatsApp. Jaque, muito obrigado, tá? Gratidão mesmo, obrigado aí pelo livro aqui magnífico, tá? Vou ler com muito carinho.
Tá? E continue sendo essa pessoa espetacular. Muito obrigada, Keide. Internautas, com os agradecimentos então para Jaque Massagar Mendes, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.